A gente está falando de um momento de muita aversão a risco quando a gente olha para três grandes focos dos investidores no mundo inteiro. O primeiro deles é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O segundo deles é a China. E o terceiro, os Estados Unidos. Vamos para os 3 pontos, tá? Para você ficar por dentro de tudo. Primeiro, guerra da Ucrânia. A gente começou essa guerra, né? Lá, a gente não começou, eu não fiz nada, inclusive, né? Eu só noticiei. Mas a guerra já começou há 2 meses, certo? Hoje é dia 29, a guerra começou no dia 24 de fevereiro, portanto, estamos no 3º mês da guerra. E no começo, o mercado acreditava que essa guerra fosse ser rápida. A própria Rússia provavelmente acreditava nisso também, né? Numa ação militar ali que fosse rapidamente abrir um caminho das regiões que já tinham essas forças separatistas pró-Rússia, que eles alcançassem até a região da Crimeia, que já está sob dominação russa desde 2014, mas as coisas não saíram como eles esperavam. Primeiro, a cobertura midiática é massacrante, a resposta do Ocidente foi muito mais forte do que a Rússia esperava, e a resistência dos ucranianos também é muito mais robusta do que as forças de Vladimir Putin esperavam. Bravos ucranianos resistindo a esse ataque à sua soberania e o Ocidente enviando armas. O Ocidente também aplicando sanções econômicas contra a Rússia nunca antes vistas. E isso impacta economicamente de maneira muito séria. Primeiro, as sanções econômicas impactam diretamente a economia russa, que é a 12ª economia do planeta, que é uma economia muito integrada no comércio mundial. A gente nunca viu sanções econômicas tão graves contra um país tão grande e tão integrado no comércio global como nós estamos vendo agora. Essas sanções acabam prejudicando o comércio mundial e tiram o ímpeto do crescimento mundial também. Além disso, a guerra da Ucrânia, a gente já falou sobre isso várias vezes, se transforma em pressão inflacionária em commodities, que se tornam outros tipos de pressão inflacionária para o planeta inteiro. E aqui a gente fala de commodities agrícolas e principalmente de petróleo, porque é o que o mercado está olhando. 2 meses depois, as esperanças de que a guerra acabasse logo e que tivesse um acordo de cessar-fogo foram se esvaindo, né? Inclusive aquelas conversas entre representantes do governo da Rússia e representantes do governo da Ucrânia não deram em nada. E pelo contrário, nos últimos dias nós vimos um acirramento entre a Rússia e o Ocidente, especialmente União Europeia e Estados Unidos de um lado, Rússia do outro lado, tá? Nessa semana, a gente teve outras provas de que Vladimir Putin está disposto a travar uma longa guerra com a Ucrânia, mesmo que signifique impacto econômico muito severo contra o seu país. Isso ficou muito particularmente claro nas decisões da estatal russa Gazprom de parar de vender gás para a Polônia e para a Bulgária. Nós tivemos também a confirmação por parte do próprio chanceler da Alemanha, a maior economia da União Europeia, de que nos próximos dias a gente pode ter também uma suspensão do envio do gás natural russo para a Alemanha. Isso é muito importante porque é um país que já passa por uma onda inflacionária muito grande, que é uma das maiores economias do mundo, que é a maior economia do bloco e que já havia anunciado também que até o final deste 2022 deve parar de comprar carvão e petróleo da Rússia. Isso é importante porque a gente tinha desde o começo da guerra uma União Europeia dividida, não tão unida assim com relação às sanções econômicas. Algumas foram aprovadas de bate-pronto, mas essas sanções que imporiam sobre os próprios países da União Europeia um risco maior e um aumento de custos muito grande, acabou gerando uma divisão no bloco. E agora, aparentemente, não mais. Já há conversas avançadas entre os países e há uma expectativa de que o próprio Conselho Europeu proponha nas próximas semanas, de fato, a suspensão da importação de energia vinda da Rússia. Os impactos disso são muito severos, em termos de inflação e em termos também de uma esperada resposta por parte do Banco Central Europeu no que diz respeito à sua política monetária, tá? Então, juros mais altos significa freio na economia europeia, mais impacto global, mais desaceleração, tá? Outro foco, China. A gente tem acompanhado no último mês, principalmente, uma onda de contaminações por Covid-19 na China, a maior onda de contaminações desde o começo da pandemia, o que levou o governo chinês, dentro da sua política de tolerância zero com Covid-19, a impor restrições importantes à mobilidade em cidades muito relevantes para a China, tá? Vimos isso primeiro na província de Tancheng,
que é um polo siderúrgico, né? E os impactos disso, inclusive, derrubando o preço do minério de ferro, prejudicando também as empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil, que têm capital aberto. Nós vimos mais recentemente um forte lockdown na região de Xangai, que é uma cidade de 26 milhões de habitantes e sede de várias empresas de tecnologia e que também tem um porto gigantesco. Então, os impactos econômicos disso também foram claros e foram identificados, primeiro, inflação de novo, né, por desorganização da cadeia produtiva global, com as fábricas fechando, com as empresas fechando, com a dificuldade de acesso do Porto de Xangai, que é um dos mais movimentados, mais estratégicos do planeta, e também nós temos, claro, um impacto pela via da desaceleração econômica de um país que é a segunda maior economia do planeta e que é o nosso maior parceiro comercial há quase 15 anos, né? Estou falando aqui da parceria comercial da China com o Brasil. Isso tudo assustou. Nós tivemos algum alívio nos últimos momentos, nos últimos 2 pregões, basicamente, com sinalizações claras por parte do governo chinês de que eles vão tentar dar suporte à economia e que vão fazer com que a economia chinesa caminhe para a sua meta de crescimento do PIB em 2022, que é de 5,5%. Além disso, o governo chinês também deve manter os seus juros em patamar mais baixo, estimulando a sua economia, e também estão preparando planos importantes para estimular o setor de infraestrutura e também o setor de construção civil, o mercado imobiliário chinês, que ainda sofre os impactos desde a crise da Evergrande, como nós acompanhamos aqui nos últimos meses do ano passado, tá? Então a China também se tornou fonte de preocupação global pela via da desaceleração e pela via da inflação, que também se transforma em mais pressão sobre os bancos centrais ao redor do planeta para que subam os juros, o que por sua vez impacta o crescimento global. E isso nos traz mais uma vez aos Estados Unidos. Estados Unidos que no começo da pandemia, deram um enorme suporte à sua economia, derrubando os juros, também estabelecendo uma política monetária de quantitative easing, recomprando ativos, injetando bilhões de dólares na economia americana. O governo americano também resolveu dar sustentação fiscal, distribuindo cheques de milhares de dólares para grande parte da sua população. Isso ajudou a economia americana de fato, mas nós não conseguimos voltar para os patamares de produção e de padrão logístico que nós tínhamos antes da pandemia. Ao mesmo tempo que a economia mais importante do planeta ficou muito aquecida e com o mercado de trabalho praticamente ali no nível de não haver desemprego, né? No nível de pleno emprego, como dizem os economistas. Isso já se tornou pressão inflacionária e, além disso, uma leitura que tem permanecido muito no ar nos últimos tempos, por parte dos economistas, é que o Banco Central dos Estados Unidos demorou para subir os juros e agora vai subir numa lapada só, né? Já começou a subir no mês de março, nós já vimos, inclusive, outros bancos centrais ao redor do planeta subindo, o Banco da Inglaterra, tem uma expectativa para o Banco Central Europeu, que eu citei agora há pouco, mas a grande questão é que na quarta-feira é uma super quarta. Tem decisão de política monetária aqui no Brasil e tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. O mercado vai apostando numa elevação da taxa de juros da economia americana de 0,05 ponto percentual, que é o dobro da primeira elevação ocorrida no mês de março, que foi de 0,25 ponto percentual. A questão é até onde vão os juros nos Estados Unidos, o quanto que o Fed está disposto a puxar esse freio de mão da maior economia global, da economia que é o motor mundial ali. Então a gente está falando de problemas de crescimento na maior economia, Estados Unidos, na segunda maior economia, na China. Esse clima todo trouxe aversão a risco, uma sensação de salve-se quem puder, a galera saiu vendendo, quem perdeu primeiro foram as empresas de tecnologia, e o cenário está tão conturbado que mesmo empresas que apresentaram bons balanços, elas também sofreram não pelos resultados que elas apresentaram, mas pelos prognósticos advindos da desaceleração da economia, da dificuldade de ter acesso aos seus insumos, de entregar os produtos que estão sendo demandados, da expectativa da inflação que isso vai gerar, da expectativa de menos vendas, da expectativa de um incentivo para que o Banco Central americano, para que o Banco Central europeu, para que o Banco da Inglaterra, para que o Banco Central do Japão, para que outros bancos centrais ao redor do planeta continuem a elevar os seus juros. Aqui no Brasil, a gente largou na frente nessa corrida, né? A gente levou a nossa Selic até 2%, agora a gente já está com uma Selic de 11,75%, deve ir na quarta-feira a 12,75%, o mercado vai apostando que a nossa Selic vai ter que invadir o terreno dos 13% e ir adiante, e isso tudo vai afetando o nosso mercado. O clima generalizado é de aversão a riscos, é de salve-se quem puder, e aquele Bovespa que a gente viu tão fulguroso no primeiro trimestre deste ano de 2022, agora está dando lugar a um Ibovespa que está sendo penalizado pelo movimento contrário que o beneficiou, né? Se nos primeiros 3 meses a gente viu
por conta do aumento das commodities, muito fluxo estrangeiro vindo para cá, o investidor comprando Vale, o investidor comprando empresas que estavam baratas, especialmente para quem tinha dólar na mão, né? Comprou banco, comprou empresas de varejo aqui no Brasil, comprou Petrobras, porque o petróleo estava subindo, porque comprou Vale porque o minério de ferro estava subindo e tal. Agora a gente vê um movimento contrário, com a expectativa de elevação de juros nos Estados Unidos. A gente tem investidores ao redor do planeta vendendo, desmontando posições em cenários mais de risco e correndo para o Tesouro dos Estados Unidos, correndo para o dólar. A procura por dólar agora faz com que haja um movimento contrário. Se a gente viu nos últimos 3 meses uma desvalorização da moeda americana em relação ao real, agora no mês de abril o movimento é contrário, o dólar sobe 4%, tá? Então a gente tem essa sensação que eu tenho usado nos últimos dias aqui de elevador e escada, de que o Ibovespa vai subindo de escada e vai caindo de elevador, de que a moeda americana vai caindo de escada e vai subindo de elevador. O clima de aversão a risco nos trouxe ao cenário de hoje.